Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo, em parceria e com o apoio da DHI. Esse é o primeiro webinar ou módulo de uma série de 2 webinars sobre sistemas digitais de apoio à decisão. Nesse primeiro webinar, falaremos sobre como extrair dados da web e como integrá-los ao seu modelo, ou seja, como podemos transformar esses dados que estão disponíveis de forma gratuita em componentes de um modelo local, como, por exemplo, condição de contorno, ou então base para verificação de resultados. Esses sistemas eles têm uma ampla gama de aplicações, passando por diferentes setores, como indústria, transporte, segurança, saúde, entre outros. Nesse webinar, falaremos de sistemas aplicados à gestão da água na indústria, ou então organizações em geral que fazem a gestão deste recurso água. Afinal, enfim, visando resolver problemas relacionados à água, que nós da Hydroinfo e a DHI desenvolvemos as nossas soluções. Porém, desde então, já é interessante deixar claro que os conceitos e as ferramentas aqui apresentados são aplicáveis a outras áreas. Eu me chamo Maicon Fontana, sou graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Também sou programador com conhecimento em algumas linguagens de programação, como Python, C#, MATLAB e entre outras. Também já trabalhei em alguns projetos envolvendo a aplicação de modelos e desenvolvimento de ferramentas computacionais aplicadas à simulação e modelagem. Antes mesmo de passarmos ao tema do webinar em específico, a Hydroinfo, então, em poucas palavras, a empresa é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Nós oferecemos soluções relacionadas com água para projetos que se estabelecem nos diversos tipos de ambiente, ou seja, em mares, costas, rios, lagos, águas urbanas e entre outros. Nosso suporte ele acontece em diversas partes ou etapas do empreendimento, desde a concepção, passando por diferentes fases de projeto, licenciamento ambiental e também para a operação. O nosso corpo técnico tem ampla experiência na aplicação de modelos computacionais, em especial os desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, a qual nós representamos de forma exclusiva no Brasil. Os tópicos, então, os quais cobriremos nessa apresentação, primeiramente, uma breve introdução sobre os desafios da indústria, o que são sistemas de apoio à decisão, ou SAD, a sigla em português, benefícios para a gestão de informação, planejamento e controle, a solução desenvolvida pela DHI, a plataforma a qual a DHI oferece relacionada à criação de sistemas de apoio à decisão, Mike Operations, tecnologias aplicadas atualmente no mercado que a DHI também utiliza para o desenvolvimento dos seus softwares e aqui em especial o Mike Operations. Já partindo para uma parte mais prática do webinar, fonte de dados que podem estar sendo utilizadas para a construção desses sistemas de apoio à decisão e em especial aqui as fontes de dados as quais a gente vai estar utilizando no demo ou na demonstração a qual será feita no webinar. Por último, também, uma breve introdução aqui do próximo webinar ou módulo sobre sistemas de apoio à decisão, que irá acontecer ainda nesse ano. E, enfim, um espaço dedicado a perguntas. Podemos começar, então, pelos desafios da indústria. Com certeza, atualmente, um dos grandes desafios enfrentados pela indústria é a transformação de dados em decisões operacionais, ou então do grande volume de dados em decisões operacionais. Nesse sentido, então, o mercado ele vem desenvolvendo soluções sofisticadas para análise e gestão de dados em tempo real. Isso cresce a cada ano de uma forma quase que exponencial. Isso porque não se deseja apenas reduzir os custos CAPEX, mas também os custos operacionais, ligados à operação ou OPEX. As empresas
precisam de soluções capazes de lhe manter informadas sobre a situação da operação, ou seja, o status do sistema físico em tempo real, que possibilitem também planejar e testar medidas ou cenários e ações ligadas a essas medidas e cenários visando a otimização da operação. Em resumo, as empresas estão sempre buscando de forma contínua soluções que permitam a redução de custos e também o aumento da produtividade. E afinal, qual é uma dessas soluções voltada a essa problemática? Uma delas são os sistemas de apoio à decisão ou sistemas de apoio à tomada de decisão. Em português se utiliza a sigla SAD, em inglês DSS, de Decision Support System. O que é um SAD, afinal, né? Resumindo aqui de uma forma até mesmo conceitual, um SAD é um conjunto de programas de computador relacionados e os dados necessários para auxiliar na análise e tomada de decisão dentro de uma organização. Quais, então, os benefícios que um SAD pode trazer para uma organização de forma geral? Os sistemas de apoio à decisão, então, eles podem dar consciência situacional, ou seja, mostrar como é a situação da operação da sua empresa, até mesmo em tempo real da sua empresa, ou sistema físico. Conhecendo a situação atual, então, e com o auxílio de modelos, pode-se analisar diferentes cenários e selecionar aquele com menor impacto e custo associado. Com o SAD também pode-se quantificar, por exemplo, riscos e incertezas sobre as medidas tomadas, evitando que se fique no achismo, né? Ou que se tome decisões baseadas apenas no achismo. Através de um SAD também as informações são compartilhadas com todos os tomadores de decisão de forma síncrona, possibilitando aí um maior engajamento entre as partes interessadas. Tudo isso, então, esse conjunto de benefícios permitirá um aumento da produtividade, ou permite que resulte em ganhos para a sua empresa. Dentro dos sistemas de apoio de decisão, ou para o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, a DHI tem uma plataforma chamada Mike Operations, a qual ela comercializa. É uma plataforma, então, de suporte à gestão de dados, planejamento e apoio operacional. O Mike Operations, então, ele foi projetado para trazer modelos e dados para uma configuração operacional automatizada, para o uso tanto no trabalho diário de análise, quanto também para aplicações como no aviso e controle operacionais. O software ele permite ao usuário acesso fácil para integrar dados de várias fontes offline e online, em uma estrutura compartilhada, garantindo assim o processamento de dados de forma homogênea e também o controle de qualidade desse volume de dados. Um outro ponto a ser destacado aqui em relação ao Mike Operations são os adaptadores de modelo integrado, que facilitam a integração com modelos numéricos, não se limitando aqui apenas a modelos numéricos Mike, mas também a outros modelos que hoje estão disponíveis no mercado, e tornam a associação de dados de entrada e saída muito mais simples e amigável. Os resultados do modelo, eles podem estar sendo vinculados, por exemplo, diretamente a séries temporais, ou então planilhas, ou uma combinação até mesmo de planilhas e séries temporais, para um acesso rápido e de fácil comparação. O gerenciador de cenários é um outro recurso, o qual está presente no Mike Operations. Ele oferece uma ampla variedade de opções, que permite, então, ao usuário experimentar diferentes cenários. Da mesma forma que esse gerenciador de cenários ele pode ser disponibilizado em um modo mais simplificado, por exemplo, para estar sendo utilizado por equipes de campo ou equipes operacionais que estão no campo, permitindo que cenários sejam executados mesmo por uma equipe ou por técnicos que não tenham um conhecimento específico ou detalhado sobre softwares de modelagem. Então, isso também é um recurso bem interessante. O Mike Operations também funciona como um gerador aí de relatórios, ele pode ser configurado para isso.
gerando relatórios com base em dados, resultados de modelos, informações de status, estando enviando para usuários ou para as partes interessadas tanto por e-mail ou por SMS. Um exemplo aí podem ser relatórios diários, semanais, mensais, sobre as partes críticas do sistema, relatórios de precipitação, ou então até mesmo de condição de mar, por exemplo, aplicado a um porto ou uma instalação offshore. Avisos também podem ser enviados automaticamente, então, se um determinado critério específico não for atendido ou então estiver ultrapassando um determinado limite pré-estabelecido pelo operador, esses avisos podem ser enviados, então, para os usuários ou para as partes interessadas. As aplicações do Mic Operations são bem variadas, muito porque o software permite e tem essa mapeabilidade como uma das principais características, então, da mesma forma, a aplicação passa por diferentes áreas. Pode-se, então, ser aplicado à gestão dos recursos hídricos de uma bacia, alertas de cheia em áreas urbanas, cidades, otimização de sistemas de coleta e distribuição de água, previsão de vulnerabilidade, por exemplo, em áreas costeiras ou águas interiores, por que não? Previsão otimizada das janelas de trânsito de embarcações em portos e também para o controle e otimização, por exemplo, aqui de usinas hidrelétricas, uma aplicação, então, na área de energia. O Mic Operations, então, pensado aqui a partir de uma estrutura de produto, de uma perspectiva da estrutura do produto, ele tem um sistema gerenciador de banco de dados, que aqui na figura, no nosso slide, está na parte central, que pode ser qualquer tipo de sistema de banco de dados disponível hoje no mercado, ou pelo menos aqueles mais utilizados e mais populares, né, como o SQL, Oracle, SQLite, e entre outros. O Mic Workbench, então, ele é a plataforma de configuração back-end do sistema como um todo, para o desenvolvimento dos aplicativos. No Mic Workbench que se encontram uma série de ferramentas, essas ferramentas já pré-estabelecidas, ou seja, já estão default no software, como, por exemplo, para a criação de séries temporais, planilhas, localização e apresentação geoespacial de dados, execução de cenários, enfim, quando o sistema for capaz de executar simulações em um modelo. A execução de tarefas, aqui denominadas especificamente no software como jobs, como, por exemplo, a emissão de alertas quando como eu já falei, um determinado resultado ou parâmetro monitorado estiver fora daquele valor esperado, seja por um limite definido pela legislação ambiental ou então algum parâmetro relacionado, por exemplo, à operação. E aí, então, esses avisos enviados via e-mail ou SMS. Os clientes, então, podem fazer a comunicação com o sistema e gerar comandos através de duas visões diferentes, que são a visão desktop e a visão web. Então, o Mic Operations Desktop e o Mic Operations Web seriam aqui entendidos como o front-end do sistema como um todo, o qual está refletindo as configurações que foram dadas no Mic Workbench. O Mic Operations também é interessante colocar que ele pode estar servindo, o Mic Operations Workbench, na verdade, ele pode estar servindo de origem a um sistema SAD ou um aplicativo específico, né? Nesse caso de um outro aplicativo específico, o Mic Workbench poderia estar rodando por trás, fornecendo então a esse aplicativo terceiro toda a configuração referente ao sistema. Já pensando aqui a partir da perspectiva do usuário, dos módulos, o Mic Operations como um todo ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo, então, é o Mic Operations Desktop. Ele trata-se aí de um cliente desktop fácil de usar, projetado para usuários que precisam de acesso rápido e simples a conjuntos de dados selecionados em tempo real e execução também de cenários para suporte à decisão. Então, é através do Mic Operations Desktop que o usuário final ele pode
estar testando, por exemplo, diferentes cenários e também fazer o acesso de dados de forma amigável. O Mic Operations Web, por sua vez, é um cliente web pronto para o uso, com uma aparência muito semelhante, na verdade, ao Mic Operations Desktop, mas com funcionalidades mais relacionadas aqui no foco da exibição e compartilhamento de dados. Então, enquanto o Mic Operations Desktop permite ainda a reprodução ou então a testagem de cenários, aqui no Mic Operations Web já se possui um foco maior na parte de apresentação de dados. O Mic Workbench, então, comunicando também com o banco de dados de forma intermediária, também com o Mic Operations Web e o Mic Operations Desktop, seria aqui a nossa camada back-end do software como um todo, o qual comunica também com a camada de banco de dados e que, por sua vez, comunica com o front-end, seja desktop ou web. Ele é um cliente desktop avançado, projetado para usuários experientes que aplicam ferramentas de análise e processamento de dados de forma interativa e que pode-se, através do Mic Workbench, configurar fluxos de trabalho automatizados, o desenvolvimento de scripts e também a geração de relatórios de dados personalizados. Então, é através do Mic Workbench que os usuários avançados podem criar novas ferramentas e modificar o SAD de acordo, adaptá-lo às suas necessidades. Então, é interessante colocar aqui que o Mic Workbench ele já possui uma infinidade de ferramentas já pré-estabelecidas pelo desenvolvedor do software, mas também é possível estar desenvolvendo ferramentas específicas à aplicação do projeto ou do empreendimento em questão. É interessante ressaltar também que o Mic Operations está disponível para dispositivos móveis, aí em plataformas tanto iOS quanto para sistemas Android. Algumas das tecnologias, então, importantes de serem destacadas aqui, que hoje estão presentes no mercado e que o Mic Operations e o sistema Mic, de forma geral, mas aqui especialmente é o Mic Operations, é utilizado para o desenvolvimento da tecnologia ou do software como um todo. O primeiro deles, então, o primeiro conceito interessante é o .NET Framework. Esse framework ele é uma iniciativa da empresa Microsoft, que visa uma plataforma única para o desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Então, muito por conta dessa plataforma única, todo e qualquer código gerado para .NET pode ser executado em qualquer dispositivo que possua um framework de tal plataforma. Então, a Microsoft busca aqui, através desse framework principal, a unificação dos serviços e aplicativos, já que ele também pode ser utilizado, como é o caso aqui do Mic Operations, para soluções que passam pelo desenvolvimento web, mobile e para aplicativos Windows-based. O .NET Framework ele também trabalha com diversas linguagens, como o C#, o Visual Basic, C++ e o F#. Aqui eu deixo destacado o C# justamente por ser a ferramenta utilizada, a linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de ferramentas, e em específico para o Mic Workbench. Então, aquelas ferramentas estendíveis, as quais podem ser criadas pelo próprio usuário final, são escritas em C#. Um pouco agora sobre o outro conceito relacionado às tecnologias aqui presentes no dia a dia quando se trabalha com Mic Operations, é o Python. O Python hoje é uma linguagem muito conhecida, apesar de ter sido criada em 1991, e muitas pessoas acreditarem que é uma linguagem nova. Ela não é tão nova assim, ela vem sendo amadurecida desde 1991. Contudo, nos últimos anos ela se tornou muito mais popular, muito disso dado aos principais objetivos do projeto, que eram produtividade e legibilidade. Então, a produtividade vem no sentido de ser uma linguagem que se aproveita de diversos módulos ou bibliotecas, dos quais pacotes que estão sendo criados e são criados de forma contínua pela comunidade, o que facilita muito o trabalho do desenvolvedor no sentido de estar reaproveitando esses pacotes. E a legibilidade, que acontece muito pelo Python ser uma linguagem de programação de alto nível, ou seja,
está muito distante da linguagem de máquina e muito mais próxima da linguagem utilizada pelas pessoas no dia a dia, que nesse caso o inglês. Então o Python é um projeto open source, código aberto, gerenciado pela Python Software Foundation, e hoje é amplamente utilizado por todo mundo. O IronPython, aqui em específico, utilizado pelo Mike Operations, é uma implementação de Python para o desenvolvimento no .NET Framework. Então, o que se buscou aqui com o IronPython é, de fato, aproveitar o melhor dos dois mundos, a parte toda de Python, mas também conseguir fazer uma integração de forma amigável para o usuário final com o .NET Framework. E, então, qual é a diferença, né, entre Python e IronPython? Se fazer essa pergunta ou pesquisar isso no Google, a gente vai encontrar lá como uma das primeiras respostas que Python is Python. Logo, falando em sintaxe, por exemplo, as duas linguagens, ou a implementação para .NET Framework do Python, que é o IronPython, a sintaxe é muito parecida, eu diria que 99% é igual, com algumas características específicas de linguagem Microsoft. Passando então para a fonte de dados, já dando um caráter aqui mais prático para o nosso webinar, a primeira fonte de dados que pode estar sendo utilizada por um sistema SAD são os modelos globais, regionais e locais. Aqui eu vou focar em dois tipos de dados, que são os modelos e a telemetria, muito porque no demo que a gente já vai desenvolver em conjunto no Mike Operations, a gente está utilizando são essas fontes. Então, os modelos globais, regionais, locais, são modelos numéricos de previsão do tempo e clima, simulados através de computador, ou seja, são imitações da atmosfera, e são tão complexas quanto, os modelos são tão complexos quanto a realidade. Claro que aqui não se limita apenas à atmosfera, quando se fala, por exemplo, de um modelo marinho, estaríamos falando aí de uma modelagem referente aos oceanos. Pode-se descrever, então, através desses modelos, fenômenos em escala global, para modelos globais, ou em escalas de algumas centenas de quilômetros, relacionadas a modelos regionais. E esses resultados eles podem ser utilizados como, por exemplo, condição de contorno ou forçante de modelos de escalas pequenas, ou conhecidos também como modelos locais, os quais possuem aqui uma resolução de algumas dezenas de quilômetros. Uma outra fonte de dado que pode ser utilizada em um sistema SAD é a telemetria. Então, a telemetria é uma tecnologia que permite a medição e comunicação de informações de interesse do operador ou desenvolvedor de sistema. Os dados eles podem ser autorizados em tempo real, os quais são geralmente transmitidos através de uma rede sem fio, seja via sinal de rádio, satélite ou mobile. Passando então para a parte do nosso demo, antes mesmo de entrar na ferramenta do Mike Operations para a nossa demonstração, eu gostaria aqui de mostrar quais são as fontes, ou então, melhor dizendo, os parâmetros os quais a gente vai estar utilizando nessa demonstração. São dois conjuntos de dados, um relacionado à previsão e outro relacionado à telemetria. Então, a previsão cobre esses parâmetros, como temperatura máxima, mínima, precipitação, umidade relativa, direção de vento e também velocidade de vento. Essa previsão é um conjunto de dados em 16 dias em avanço, né? A telemetria uma telemetria relacionada a 7 dias, a qual cobre parâmetros como temperatura máxima, mínima, precipitação e também umidade relativa do ar máxima e mínima. Então, passando agora para o demo, eu vou abrir aqui diretamente um Mike Operations Workbench. Então, essa seria uma tela inicial do Mike Workbench, o qual eu já tenho aqui aberto um mapa. Esse mapa é um mapa que relaciona alguns dos reservatórios do sistema Cantareira, o sistema responsável, o sistema de represas e reservatórios responsável pelo abastecimento da cidade de São Paulo. E através dele aqui que a gente vai fazer uma breve demonstração de quais são as funcionalidades do Mike Operations relacionado principalmente à extração de dados web
para disponibilização local aqui no nosso banco de dados do Mic Operations. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as 3 bacias que compõem o sistema Cantareira, são as bacias aqui mostradas, Atibainha, a barragem também de Cachoeira e a barragem do rio Jacareí e Jaguari. Eu vou dar um zoom aqui nesse reservatório de Atibainha. Então, tenho 2 estações, na verdade, tem uma estação da ANA aqui, a qual cobre tanto dados de chuva quanto de vazão. Eu posso, então, estar acessando qualquer um desses 2 shapes aqui, para, então, conseguir ter um acesso à série temporal associada a eles. É importante destacar aqui também que essa associação da série temporal aos shapes foram feitas num último webinar ainda que aconteceu nesse ano sobre Mic Operations, que está disponível no nosso canal do YouTube. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa estação de fluviometria da ANA, chamada Nazaré Paulista. Um clique diretamente aqui no shape, eu consigo acessar a time series associada a ela. Por se tratar de uma estação de pluviometria, eu tenho dados aqui de precipitação, vou adicionar essa série temporal a um new chart, a um novo plot, um novo gráfico. E tem, então, aqui a nossa série temporal de precipitação para essa estação da ANA, a qual foi manualmente inserida no Mic Operations, né? Então, no último webinar, a gente se aproveitou aqui de algumas ferramentas que já estão disponíveis no Workbench para estar colocando dentro do Mic Operations, do Mic Workbench, a nossa planilha Excel com os dados que foram baixados lá diretamente da ANA. Então, se eu dou um zoom aqui, por exemplo, no final da série, vou perceber aqui que essa série se estende até mais ou menos ao dia 1º do 5, né? Isso tudo foi feito de maneira manual, né? Ou seja, eu tenho dados aqui que já foram tratados pela ANA e hoje estão disponíveis no site, mas que foram colocados aqui de forma manual no nosso banco de dados. Como eu posso fazer, então, com que isso se torne de uma forma automatizada, né? Quais são as ferramentas que o Mic Workbench nos oferece, o Mic Operations como solução, para estar criando um dinamismo aqui entre dados e o nosso sistema local, porque essa série é uma série estática, né? Ou seja, eu fui lá e fiz o download dela inteiro e coloquei aqui no nosso banco de dados. Então, como que eu dou esse dinamismo para o nosso software? Eu vou fechar esse plot, e também aqui o mapa que, por enquanto, não será interessante. O dinamismo, então, através do Mic Operations Workbench, ele pode ser dado pela criação de scripts. Então, o Mic Workbench ele é dividido em diversos managers, sendo um desses managers o manager responsável pelo gerenciamento, criação e também execução de scripts. Está destacado aqui o manager scripts. A gente desenvolveu aqui na HydroInfo, então, 2 scripts, cada um relacionado a um conjunto de dados que foi apresentado nos slides. Então, eu tenho, por exemplo, esse get forecast, que foi o código desenvolvido aqui pela gente para dar um get nos dados de previsão, né? Então, com 2 cliques aqui em cima do nome do código, eu já tenho o código disponível. Esse foi um script relativamente curto, e o que ele faz, basicamente, ele pega os dados de previsão em 16 dias de avanço para a localidade aqui de Nazaré Paulista e já também cria séries temporais diretamente no manager de séries temporais, o qual eu tenho aqui também. Se nós percebermos aqui diferente, por exemplo, de fluviometria Nazaré Paulista, que eu já tenho uma série de vazão associada, o grupo forecast ele ainda está completamente vazio, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou rodar agora então esse código get forecast desenvolvido aqui totalmente em IronPython, para então estar populando esse nosso grupo do banco de dados com os dados ou séries temporais de 16 dias em avanço para a previsão. Então, de forma muito fácil, o Script Manager aqui ele também funciona como como uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado, o qual também o Mic Operations já tem um executador de IronPython aqui dentro da sua própria estrutura. Então, consigo rodar aqui através do comando S5, ou essa pequena flechinha, o código.
Então, uma vez que eu rodo o código, o debugador aqui já aparece, o código está rodando, tem um running aqui embaixo, e à medida que o código for rodando, as séries temporais aqui no Time Series Manager estão sendo adicionadas, né, para aqueles parâmetros os quais a gente já tinha visto lá nos slides. Então, chuva, previsão também de temperatura máxima, velocidade e direção de vento e umidade relativa. Tem uma mensagem aqui de que o código acabou de rodar, né, então tem um finish. Posso estar fechando aqui o debugador e facilmente, então, eu acesso os dados referentes a 16 dias aqui de previsão, por exemplo, para máxima temperatura. Com 2 cliques já tenho isso no nosso gráfico. Então, a previsão aqui até o dia 16/10, de máxima precipitação, de máxima temperatura. A mínima temperatura, 2 cliques, eu também consigo colocar no mesmo gráfico. É fácil a visualização aqui dos dados, né? Isso tudo relacionado a esse eixo da esquerda, mas também posso colocar um outro parâmetro aqui, por exemplo, como rainfall. Então, tem um evento de chuva aqui, ali mais ou menos pelo dia 11 ao dia 16, e automaticamente o Mike Operations aqui também já colocou um outro eixo mostrando que esse é o eixo relacionado ao rainfall, a precipitação, para milímetros, né? Unidade de medida. Então, de forma muito rápida, a gente foi lá na internet, buscou de forma automática, com esse código desenvolvido em Iron Python, que roda diretamente no Workbench, os dados de forecast, de previsão, e conseguimos aqui já fazer uma visualização desses dados, os quais também já foram adicionados ao database, ao banco de dados conectado ao Workbench. Vamos fechar, então, esse chart aqui, código também de forecast. Tem um outro script que foi desenvolvido pela gente, especialmente aqui para a localidade do sistema Cantareira, que é o getTelemetry. Então, esse código ele também vai fazer o acesso à internet de forma automática e vai buscar dados de telemetria para os últimos 7 dias. Mas diferente do getForecast, aqui eu vou mostrar uma outra funcionalidade do Mike Workbench, no sentido de que eu não vou gerar séries temporais diretamente no banco de dados, e sim vou gerar um arquivo DFS0, que é o arquivo padrão de séries temporais da DHI para uma dimensão, e depois posso então estar fazendo a importação desse arquivo aqui para o nosso banco de dados. E além do DFS0, também vou estar gerando um arquivo TXT, né, um arquivo ASCII, o qual também pode estar sendo passado para o banco de dados através de ferramentas disponíveis no próprio Mike Workbench. Então, tenho aqui a pasta bin do Mike Operations, da solução. Se a gente observar, não tenho aqui arquivos novos. Vou gerar, então, agora vou rodar esse código getTelemetry e 2 arquivos serão populados aqui na nossa pasta bin para a telemetria, um DFS0 e um arquivo TXT. Então, posso rodar diretamente aqui o código no Workbench mesmo, tem o debugador aqui rodando. Esse roda mais rápido, né? Tem o running e já deu, então, um finish. As 2 séries, ou os 2 arquivos já foram criados lá na nossa pasta bin. Estão aqui, então, né, o arquivo de telemetria, um DFS0, e o arquivo de temperatura, um TXT, que também contém alguns dados. Então, o arquivo TXT tem a série dos últimos 7 dias, relacionando aqui temperatura mínima e temperatura máxima. Um outro recurso disponível, então, um outro conjunto de recursos disponíveis aqui no Mike Workbench são as ferramentas ligadas a Time Series. Então, se eu venho aqui no Manager de Time Series, eu já criei antes esse grupo de telemetria, posso estar acessando ele, e algumas ferramentas de importação foram disponibilizadas aqui para mim. Tem uma série de arquivos que podem ser importados ao Mike Workbench, desde ASCII, o próprio DFS0, arquivos aqui utilizados muito no meio científico, né, que são os NetCDF, Grid Files também, que são arquivos utilizados no mesmo sentido, mas no nosso caso, como a gente gerou através desse código getTelemetry um ASCII, eu posso estar fazendo a importação diretamente de um ASCII. Aqui, então, eu tenho as configurações da ferramenta, as propriedades, são facilmente configuradas. A variável, então, que a gente vai estar importando temperatura. Então, tem uma série de variáveis aqui, as quais são pré-estabelecidas no software. Eu selecionei temperatura, ele já também mostrou para mim que vai fazer a importação com graus Celsius, isso poderia facilmente ser trocado aqui também. O nosso arquivo ele tem um separador não contábil
e sim com vírgulas. Uma vez configurado aqui todos os inputs da ferramenta, eu posso estar rodando elas. Vou rodar direto a ferramenta, então, para um gráfico. Acabei não selecionando o arquivo, né, que eu estou fazendo a importação, então um arquivo ASCII. Posso acessar ele aqui via esse botão. Eu tenho que buscar lá o nosso arquivo temp.txt. Uma vez que o arquivo está definido, eu posso estar importando. Eu fiz a importação aqui lá daquele TXT de forma muito rápida, né, já direto para um plot, tem a temperatura mínima e máxima dos últimos 7 dias relacionados àquela estação de telemetria na cidade de Nazaré Paulista. E também as séries já foram adicionadas aqui ao nosso banco de dados. Posso estar colocando a máxima temperatura, por exemplo, numa tabela. Né? Então, tem a máxima temperatura para os últimos 7 dias. E adicionando também a mínima temperatura à mesma tabela. Então, de forma muito rápida, tenho acesso ao dado. Esse dado estava lá na internet, estava na web, disponibilizado de forma gratuita, mas com ferramentas desenvolvidas aqui dentro do MyWorkbench, eu consigo trazer esse dado para ser manipulado localmente. Bem, essa é uma forma de automatizar essa extração de dados, mas um próximo passo aqui seria criar um conjunto ou então um workflow que relaciona esses diferentes scripts e importações, porque uma vez que eu tenho os scripts definidos aqui, não é do interesse do operador rodar esses scripts todos os dias, né, para fazer a importação. Então, o MyWorkbench já foi pensado nesse sentido também, e se criou um job, se criou um manager que relaciona os jobs, um job manager, o qual é possível estar criando esses workflows, ou seja, colocando diferentes tarefas, as quais são executadas de forma sequencial, não sendo necessário executar, por exemplo, cada uma das ferramentas aqui de forma separada ou de forma manual. Então, eu já tenho um job aqui pré-estabelecido que nós criamos aqui na empresa, é o External Data. Esse External Data ele tem 2 targets, um target para telemetria e um target para forecast. Então, se eu abro os targets aqui, eu já tenho tasks, ou então tarefas definidas em cada uma desses targets. Como, por exemplo, o target de telemetria, eu tenho as tarefas aqui que é rodar, de fato, aquele código chamado getTelemetry, fazer a importação dos parâmetros rainfall, umidade relativa mínima e umidade relativa máxima, através já da ferramenta disponível aqui no MyWorkbench. Já no target de forecast, eu posso estar fazendo, eu estou rodando, na verdade, o getForecast, que é aquele código para pegar a previsão. Muito fácil, então, tá rodando esse job diretamente aqui no MyWorkbench, com o botão direito em cima do nome do job. Eu dou um executar. Aqui estou relacionando os 2 targets, quero rodar ambos, né? Poderia estar selecionando só algum deles, poderia ter um job aqui muito mais longo, né? Com vários targets, e estar selecionando apenas um deles ou um conjunto. Uma vez que eu dou um OK, o nosso job começa a rodar, então ele está sendo executado. A gente pode acessar aqui quais são o status, né, do job. Ele ainda não começou, já vai começar e vai fazer, então, o que vai acontecer é que cada uma dessas tasks, dessas tarefas, vão ser aqui executadas de forma sequencial nesse workflow. Então, o job já rodou, né, já tem um OK, a gente então pode conferir lá no Time Series Manager, que a telemetria também agora foi populada com o rainfall, com a umidade relativa mínima e também com a umidade relativa máxima. Então, com o botão direito aqui em cima da telemetria, só vou atualizar, dar um refresh nesse grupo. Eu tenho, então, a máxima umidade relativa, que é 100% nos últimos 7 dias aqui da telemetria, e também a mínima umidade relativa para cada um dos dias naquela localidade de Nazaré Paulista. Bem, essa seria uma forma de estar fazendo a automatização nessa sequência de tarefas, mas uma outra opção para tornar a automatização ainda melhor é criar, então, schedules, ou seja, tá fazendo com que esse job se torne um processo que seja rodado de acordo com um agendamento de preferência do próprio usuário. Então, com o botão esquerdo aqui em External Data,
eu posso estar editando o schedule, já que eu já criei um schedule aqui em Prorator Schedule. E esse schedule, então, foi definido para estar sendo rodado para o job aqui, external data, está sendo rodado todos os dias às 7h30 da manhã, no sentido de que todos os dias após a atualização da telemetria, que acontece por volta das 7, o dado seria atualizado diretamente aqui no Workbench, sem a necessidade de nenhum operador estar rodando os scripts, rodando importação e tudo mais. Bem, então essa seria uma forma de estar fazendo a total automatização da extração dos dados desde a web para a disponibilidade aqui no nosso sistema do Mike Workbench no banco de dados, que então essas séries temporais elas poderiam estar sendo utilizadas como condição de contorno para fazer previsões, ou então estarem sendo utilizadas também para fazer alguma verificação referente a resultados de calibração de modelo. Bem, essa é uma visão geral do Mike Workbench. É interessante também mostrar, então, como que esses dados estão sendo refletidos no Mike Operations Web, uma vez que essa seria toda a configuração feita de back-end, né? Mas o usuário final, aquele que está interessado na visualização dos dados, estaria vendo esse conjunto de dados e toda essa configuração criada no Mike Workbench através de uma plataforma web, né? Um refresh aqui, uma vez que a gente estava mexendo nas séries temporais e tudo mais agora. Eu já fiz uma configuração aqui para o reservatório de Atibainha, onde eu vou ter aqueles dados refletidos lá do Mike Workbench. A visualização, por exemplo, do Mike Operations Web num dispositivo móvel, né, seja no iOS ou então no Android, também é praticamente a mesma, obviamente, dada a configuração aqui de front, para estar sendo adaptada ao tamanho de tela de um aplicativo, ou então, por exemplo, de um tablet. Então, aqui eu tenho uma visualização em GIS, posso estar colocando alguns shapes aqui que eu trouxe lá do Mike Workbench. Então, eu foquei aqui principalmente no reservatório de Atibainha, e podemos, então, acessar aqui os diferentes dados, os quais a gente acabou de fazer a configuração lá no Workbench. Então, por exemplo, posso estar pegando a previsão aqui, a previsão de precipitação, né? Chuva previsão. Então, tem um evento de precipitação para os próximos dias, né? Aquele evento que a gente tinha visto lá do dia 11 ao dia 16. Posso também estar acessando os outros dados aqui de forma muito fácil, né? Por exemplo, a previsão de vento, então, tanto para a direção quanto para a velocidade, relacionando aqui a telemetria, outros parâmetros de telemetria, os quais eu agrupei no mesmo gráfico. Aqui, né? Então, a temperatura máxima, eu posso estar tirando aqui alguns dos parâmetros para ficar mais claro. Então, temperatura máxima e mínima da telemetria aqui para os últimos 7 dias. Então, umidade máxima e mínima também dos últimos 7 dias. Bem, então essa é a visão, a visão web dos dados. Como eu falei antes, o Mike Operations Web tem esse objetivo de estar colocando os dados para fácil visualização. Bem, dado o nosso demo, algumas outras informações que podem ser buscadas em relação ao Mike Operations específico ou então os softwares Mike Powered by DHI estão disponíveis no site. A gente tem um curso gratuito no próprio site da DHI, que trabalha apenas com Mike Operations. Ele pode ser realizado de forma self-paced, então de acordo com o ritmo de cada pessoa, ele está disponível de forma gratuita. Um site aqui de demonstração em tempo real é o mikeoperations.thegigroup.com, e os desenvolvimentos contínuos aqui do Mike podem ser acessados no site também Mike Operations by DHI, e o contato conosco ele pode ser feito diretamente através do nosso site hydroinfo.com.
Então, falando um pouco do próximo webinar, ele vai acontecer, o próximo módulo, ele vai acontecer no dia 24/11, ainda desse ano. É uma introdução, então, a introdução dos modelos numéricos MI, que é um MIC Operations, a utilização dos dados extraídos, que foram apresentados no webinar de hoje, como condição de contorno, ou então forçantes do modelo numérico, e a execução também de modelos numéricos via MIC Operations, aqui no caso, o modelo MIC em específico. Antes mesmo de passar aqui para a sessão de perguntas, eu deixo os nossos contatos. Tem o e-mail aqui do Rodrigo, o meu colega aqui na Hydroinfo, e também o meu e-mail. Qualquer tipo de dúvida pode ser enviada diretamente aos e-mails. Eu agradeço a presença de todos e espero que tenha sido proveitoso essa breve demonstração aqui de como a DHI oferece essa solução MIC Operations para a criação de sistemas de apoio à decisão.